Bom, gente, então a nossa próxima aula é a aula de períneo. Primeiro, o períneo, ele é uma região que fica abaixo do que a gente chamou de assoalho da pelve. Então, lembrando de novo, né, aquela figura em taça que a gente via a região da pelve menor, o assoalho da pelve, que em sua maioria é formado por vários músculos. O músculo principal é o músculo levantador do ânus, que a gente viu a aula passada. E aí a região abaixo do assoalho é o que a gente chama de região do períneo. Então, aqui no períneo, a gente visualiza o períneo masculino, onde estão os órgãos genitais externos, os ósteos dos órgãos urinários e digestórios. E aqui a gente visualiza, então, o períneo feminino. Então, aqui a gente visualiza o ósteo da uretra, o ósteo da vagina, o ânus. E aqui no períneo masculino, de novo, o ânus e aqui a região do pênis e lá o escroto. Então, períneo masculino, períneo feminino. Se eu traçar uma linha imaginária entre os túberes isquiáticos, o que acontece aqui é que o períneo ele pode ser dividido em duas regiões anatômicas. Então, uma região mais anterior, que é o que a gente chama de trígono urogenital, então, tanto no períneo feminino quanto no períneo masculino. E uma estrutura mais posterior, que é o que a gente chama de trígono anal, tanto no períneo masculino quanto no períneo feminino. E aí, além das estruturas do assoalho, existe aqui uma outra membrana que já faz parte do períneo, que vai ajudar vai contribuir, né, vai ajudar para que o assoalho da pelve possa sustentar esses órgãos pélvicos. Esta membrana é uma membrana chamada então de membrana do períneo. Então, é uma membrana que é formada por uma fáscia bem espessa e que está presa aqui ao que a gente chama de arco púbico. Esta membrana, ela na verdade, ela forma um compartimento aqui, que é o compartimento que a gente vai denominar de espaço profundo do períneo. E no espaço profundo do períneo, a gente tem alguns músculos que vão contribuir principalmente como um esfíncter lá na uretra. Então, são músculos, tanto no períneo feminino, a gente está vendo aqui, quanto no períneo masculino, que vão contribuir para a obstrução da uretra, para que a uretra ela não elimine a urina sem a nossa vontade. Então, eles são esfíncteres da uretra. E além desses músculos relacionados à uretra, a gente ainda tem aqui um músculo chamado de músculo transverso profundo do períneo. Então, este músculo é um músculo grande, né? E se a gente fizer a relação com esses outros bem pequenos aqui em volta da uretra. E esse músculo, ele vai estabilizar a posição do que a gente chama de corpo do períneo. Então, o músculo transverso profundo do períneo, ele está no espaço profundo do períneo e ele vai estabilizar o que a gente chama de corpo do períneo. O que é o corpo do períneo? O corpo do períneo é uma estrutura formada basicamente por tecido conjuntivo. E qual que é a importância dessa estrutura? Ela vai receber aqui a inserção de vários músculos que estão na região do períneo. Então, aqui a gente visualiza a região do corpo do períneo, aqui a membrana do períneo, o espaço profundo do períneo, e aqui eu visualizo agora o músculo transverso superficial do períneo, tá? Então, aqui o que a gente chama de corpo do períneo. Então, a região do períneo é formada, além de estruturas de músculos, também formada por esta grande membrana que tem esse espaço
no qual estão inseridos aqui músculos que fazem principalmente a função de esfíncter para a uretra. Bom, como é o períneo feminino? Então, de novo, a gente relembra que se eu passar uma linha aqui, eu divido trígono urogenital, e aí aqui a gente está visualizando a região do clitóris. Aqui eu visualizo a região próxima à vagina e o trígono anal, onde eu tenho aqui a presença do ânus. Essa é uma visão, né, mais esquemática. Agora, lá na figura do Netter, como é que vocês vão visualizar? Então, no períneo feminino, eu visualizo o transverso superficial do períneo. Aqui eu estou visualizando aquela membrana que nós acabamos de falar. Depois, eu tenho aqui o músculo chamado de isquio cavernoso. Eu tenho aqui um músculo chamado de bulbo esponjoso. Então, olha só, o bulbo esponjoso, ele fica em volta desta região aqui, que é chamada de vestíbulo da vagina. Então, o bulbo esponjoso, isquio cavernoso e o transverso superficial do períneo. Isso é trígono urogenital. Qual é a função desses músculos? Então, nós já falamos, o transverso superficial do períneo, ele faz a sustentação das vísceras, e durante a ereção do clitóris, porque o clitóris, ele é o órgão análogo ao pênis no homem, o clitóris ele vai ajudar a proporcionar uma base mais firme para que o clitóris possa ter ereção. Bom, o bulbo esponjoso, pela própria localização, ele vai comprimir o que a gente chama de raiz do clitóris. Essa é a função dele. E o músculo isquio cavernoso, que a gente visualiza aqui, a função dele é o quê? Ó, eles vão forçar o sangue na direção dos órgãos eréteis, então no caso aqui da mulher, do clitóris, e vão melhorar o turgor. O que é isso, turgor? Turgor é a fase de endurecimento. Por quê? Por que eles melhoram o turgor? Porque eles vão impedir o retorno venoso durante a ereção. Então, lembrar que a ereção, tanto do clitóris quanto do pênis, ela é provocada pelo fluxo sanguíneo para esses órgãos. Então, durante a ereção, eu não posso ter retorno venoso, porque se eu tiver retorno venoso, o sangue vai embora e o órgão não consegue ficar com turgor, não consegue ficar ereto. Então, quem impede esse retorno venoso durante a ereção é esse músculo chamado de músculo isquio cavernoso. E lá no trígono anal, o que eu tenho? Eu tenho o músculo que vocês já conhecem, que é o levantador do ânus, formado pelo bulbo retal, bulbo coccígeo e ilho coccígeo. Tenho o músculo esfíncter externo do ânus e lá atrás eu já visualizo o glúteo máximo, que é o músculo da região glútea. Bom, e aí o que acontece aqui? O que acontece é que esta musculatura ano-retal, que a gente fala, formada principalmente pelo músculo esfíncter externo do ânus, na região do períneo, a gente consegue visualizar as 3 porções dele. Então, eu tenho aqui uma parte que ainda é subcutânea, uma parte mais superficial, né? Depois, eu tenho a porção ou parte superficial e, por último, a parte profunda. Então, depois da parte profunda do músculo esfíncter externo do ânus, é que eu vou ter aqui o início do levantador do ânus com a região do bulbo retal. Então, aí vem o bulbo retal, um pouquinho aqui mais atrás o bulbo coccígeo e o ilho coccígeo, tá? Então, o esfíncter externo do ânus, ele é dividido em 3 partes: subcutânea, superficial e profunda. Aqui uma outra forma de visualizar,
né? O músculo, ó, a gente visualiza aqui o bulbo retal passando, que é o músculo mais próximo, né? Mais agarrado, passa atrás aqui da região do ânus. E aqui o canal retal e o esfíncter externo do ânus. Então, uma outra forma de visualizar, né? Aqui o obturador interno, aqui o piriforme. Então, aqui uma outra forma de visualizar a relação de posição e aqui a membrana do períneo. Em uma outra forma, em um outro corte, agora o corte frontal. Então, olha lá, eu visualizo aqui, ó, o esfíncter externo do ânus. Então, a parte subcutânea, a parte superficial e a parte profunda, tá? Então, lá para dentro do esfíncter externo, eu tenho o esfíncter interno. Mas olha só, o esfíncter interno, ele já é formado por músculo liso, né? Então, o músculo liso forma o esfíncter interno. E músculo esquelético, ou seja, músculo voluntário, forma o esfíncter externo. Nessa figura ainda a gente vê a presença do bulbo retal e do ilho coccígeo, que fazem parte aqui do levantador do ânus, tá? Bom, e o períneo masculino? Períneo masculino também vai ser dividido em trígono urogenital e trígono anal. Então, no trígono urogenital, ó, a gente visualiza aqui as raízes agora da genitália masculina, né? Então, onde começa a genitália. Então, lembrando que a gente visualiza uma parte do pênis que é a porção externa, né? Mas o pênis, ele começa, olha só, lá embaixo da sínfise púbica, ó a sínfise púbica aqui. Então, as raízes que a gente chama, né? Os ramos e o bulbo, nós vamos ver isso com detalhe depois. Então, essa raiz, ela está fixada no períneo. Então, que é uma das grandes funções do períneo, fixar essas raízes desses órgãos eréteis. E, novamente, lá no trígono anal, então, o trígono anal contém aí a região do ânus. Bom, agora, lá na figura do néter, como é que a gente visualiza? Os mesmos músculos fazem parte do períneo masculino e do períneo feminino. Então, ó, de novo, o transverso superficial do períneo, isquio cavernoso e o bulbo esponjoso. Então, isso forma trígono urogenital. E aqui, as funções são praticamente as mesmas. Então, o músculo transverso superficial do períneo, o que ele vai fazer? Ó, de novo, sustentação das vísceras. E lá na ereção do pênis, ele vai promover uma base mais firme. Mas como assim uma base mais firme? Então, vocês imaginem que quando esse músculo aqui ele contrai, ele vai puxar com ele a membrana do períneo. Então, a base aqui é como se eu esticasse um lençol, imagina assim, para que a base ela fique mais firme, né? Então, a base do quê? A base dos órgãos que vão precisar sofrer ereção. Que mais? O bulbo esponjoso. Então, o bulbo esponjoso aqui vai fazer o quê? Ele vai comprimir a raiz do pênis. Então, o bulbo esponjoso, ele comprime esta porção do pênis e aí ele tem uma função muito importante no homem. Por quê? Porque ele vai ajudar no esvaziamento da urina e ou do sêmen residual na parte final da uretra. Então, a gente precisa lembrar aqui que a uretra masculina, ela faz parte tanto do sistema genital masculino quanto do sistema urinário. Então, pela uretra masculina, aqui a gente vê o ósteo externo da uretra, vai passar sêmen e vai passar urina. Para que não fique resíduo dessas substâncias lá na porção mais proximal da uretra, o que acontece é que esse músculo ele contrai e ele acaba ajudando na eliminação de qualquer resíduo que tenha, ou de urina ou do sêmen aqui nessa região, certo? E o isquio cavernoso, lá de novo, agora no homem, força o sangue na direção dos órgãos eréteis, então ele vai comprimir essa região
e forçar para que o sangue ele venha aqui para esta região do pênis e que fique aqui sem que haja retorno venoso para que o pênis fique ereto, certo? Bom, e o trígono anal masculino, então igualzinho feminino, né, gente? Então, olha lá, o glúteo máximo, aqui a gente vê o esfíncter externo do ânus, e de novo aqui os músculos que formam o músculo levantador do ânus. Então, a gente tem aqui o bulbo retal, o bulbo coccígeo e o ilho coccígeo. Bom, então esses músculos aqui idênticos ao períneo feminino. E aqui, novamente, a gente tem, então, o esfíncter externo do ânus. Então, novamente, aqui a parte subcutânea, parte superficial e parte mais profunda. Ok, gente? Dúvidas, então? Vamos entrar lá no chat para retirar as dúvidas, certo? Beijinhos virtuais para vocês.